Vamos a Lisboa, porque lá está um bom grupo de poderosos do nosso país, né? E a gente também está por lá acompanhando o que é o Gilmar Palusa, os efeitos do Gilmar Palusa, é a 14ª edição do Fórum de Lisboa, que é organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Palusa, e que vai até quarta-feira. O evento já começou, teve discurso, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, tem Hugo Motta também está no evento, além aqui de outras autoridades. Segundo aqui um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, são pelo menos 135 autoridades e funcionários que estão lá no Fórum de Lisboa. Quem está conosco ao vivo aqui é a nossa Denise Godoy, a nossa colunista também aqui, jornalista do UOL. Olá, Denise, tudo bom? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bom, Fabiola? Bom dia para vocês aí, boa tarde para a gente aqui já. Boa tarde, que já é tarde. Como é que foi esse início? Como é que está essa movimentação? Qual é o assunto? Qual é o destaque aí do Gilmar Palusa? Bom, está bastante movimentada, como você falou. A abertura foi hoje de manhã na Faculdade de Direito de Lisboa e tinha um auditório, então, de 1.600 lugares praticamente lotado, com autoridades, advogados, juristas, empresários, gestores. E a previsão é que nos 3 dias de evento tenha 450 panelistas participando de mais ou menos 70 e poucas mesas de debate. E o principal tema esse ano é tecnologia. Está se falando muito, então, sobre redes sociais, regulação, inteligência artificial, que agora são temas que interessam para todos os setores, né, da sociedade. E aí a gente está aqui, essa questão, será que relacionada à segurança pública já chegou por aí? Isso aí foi assunto. A gente viu aqui que o ministro Alexandre de Moraes falou sobre as redes, né? Aliás, a gente tem a fala dele. Vamos ouvir aí o que disse Alexandre de Moraes agora há pouco na abertura do fórum. Não é possível mais que as redes sociais continuem, em muitos aspectos, sendo terra de ninguém, em que as pessoas, de forma covarde, por pseudônimos, ou números, ou perfis falsos, instiguem crianças e adolescentes a suicídio, a automutilação, pratiquem crimes, discurso de ódio, discursos nazistas, fascistas, ataquem as instituições, ataquem a democracia. E o Brasil nisso, o ministro Gilmar lembrava, o Brasil nisso vem sendo vanguarda, seja por decisões judiciais, como há um ano no Supremo Tribunal Federal, seja pela atuação da Justiça Eleitoral e seja a atuação do Congresso Nacional, que vem tratando desses temas. Ele tratou também da questão da soberania, Denise, que a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes, da última vez que foi falado aí sobre possíveis interferências, ele foi bem duro, né? Teve alguma fala nesse sentido? Como é que está o clima em relação à decisão dos Estados Unidos? Algum impacto aí? Então, sobre temas mais pesados, digamos assim, por enquanto não se falou nem sobre isso, nem sobre o caso do Master, por exemplo. O clima aqui está bem tranquilo. Também tinha se mencionado antes que poderia haver um esvaziamento do fórum, né, justamente por causa dessas questões todas que estão pairando, mas aqui é um assunto que não está... Desculpem o barulho, eu estou bem no meio são vários auditórios, né, onde acontecem as palestras, eu estou bem no meio desses auditórios, daí o barulho, mas enfim, o clima está meio leve aqui, assim, sabe? Ninguém está mencionando muito esses assuntos que estão preocupando no Brasil. Parece que aqui as pessoas se desconectam um pouco e são muitos temas filosóficos, isso na programação oficial. Nos eventos paralelos, tem muitos eventos sociais, almoços, jantares, cafés, e aí é onde tanto os advogados quanto os empresários aproveitam para abordar as autoridades e conversar. Eu ouvi uma coisa muito interessante de um empresário hoje, ele disse que esse é um espaço para os setores da economia, os setores produtivos, porque, exceto o financeiro esteve em peso em Nova York
Semana do Brasil, 2 semanas atrás, não sei se vocês se lembram, mas aqui tem uma concentração maior de setores produtivos, então construção, imóveis, qualquer um que não seja seguros, e eles se encontram com as autoridades e os escritórios de advocacia para explicar o seu trabalho, explicar os seus pleitos, quais são suas preocupações. Então, digamos assim, que tem objetivos bastante práticos de lobby mesmo, né? Uhum. O Fórum divulgou uma nota dizendo que tem um caráter absolutamente acadêmico, né, Denise? Até pelo questionamento, porque tem muitas e muitas autoridades, a gente ainda não tem totalmente a transparência, e acho que dificilmente vamos ter, de quanto que a gente está bancando esse evento, né? Porque a gente banca parte desse evento, apesar de não ser um evento público, porque várias autoridades vão, né, com dinheiro pago pelo poder público, né? Pelo menos tem até algum levantamento aqui dizendo que foi dentro do governo, por exemplo, o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, vai levar pelo menos 8 pessoas ao evento, né, incluindo a primeira-dama. O Tribunal de Justiça do Piauí e o Tribunal de Contas da União divulgaram gastos de quase R$700 mil em diárias. Quer dizer, parte desse fórum está sendo bancada com a nossa grana, né, Denise? Sim, sem dúvida. Vamos lembrar, então, a Europa, é euro, é tudo muito caro aqui, mas, de fato, a programação oficial ela é uma programação jurídico-filosófica que trata de temas, então, que preocupam a sociedade atualmente, e existem esses debates que são de questões mais etéreas de legislação, etc. Mas, como eu falei, isso é a programação durante o dia, que são os fóruns, as mesas de debate, etc. Mas tem a programação paralela, que são os jantares e etc. E esse evento já foi bastante criticado, né? Porque por causa dos gastos públicos com as autoridades que vêm e também pela, digamos, proximidade que o setor privado tem com o setor público, com juízes, com juristas, etc. O lobby é uma atividade legal e justificada e claro que é permitida e tudo, mas já se criticou bastante essa proximidade, então, dos interesses privados com as pessoas que decidem no Brasil, o sistema de justiça, que decidem seus interesses. Uhum. Então tem essa ponderação, né, que oficialmente é uma programação, claro, numa universidade, com muitos especialistas, com debates teóricos, etc., mas o que acontece nas bordas é que é o alvo de crítica. Muito obrigada, Denise, pela sua participação ao vivo. Bom trabalho para você aí em Lisboa. Obrigada, boa tarde. gente. Para vocês também. Vamos lá. Obrigada, boa tarde. Aproveitando que estamos aqui com Walter Mairovich. E aí, Gilmar Paluza, mais uma edição, muitas autoridades, dinheiro público, mas eles dizem que o caráter é só acadêmico, o professor Mairovich. Sim, sem dúvida alguma. O rótulo é de uma atividade acadêmica, tem toda uma programação voltada à tecnologia, o rótulo. Mas o que acontece de fato? Existe uma porta escancarada para o lobby. E existe um outro problema, atenção, um outro problema. Qual seja, quem lidera o Gilmar Paluza? Está no próprio nome. Quem é o protagonista de tudo isso? Está no próprio nome, Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo e ministro decano, o mais antigo dos ministros da Casa, do Supremo. Ora, e o que essa porta aberta para o lobby, esse dinheiro público envolvido, o que mostra? Mostra que com essa realização, ministros juízes do Supremo se envolvem, e em especial o protagonista Gilmar Mendes, se envolvem e vou usar a expressão que a Denise acabou de usar, e ficam sujeitos a abordagens. Então, aquele distanciamento necessário entre magistrados, magistrados inclusive da Suprema Corte, do Superior, magistrados em geral, essa
proximidade, ocorre isso, afeta sim a independência que o juiz tem que ter. O juiz é um terceiro distante da parte que atua em substituição à vontade das partes em conflito. Então, esse evento é um evento que causa muito mal à imagem da justiça. O ministro Gilmar Mendes não se preocupa com isso. Se ele se preocupasse com isso, ele não se envolvia em tantas coisas, em tantos absurdos e em tantas suspeitas. Então, o Gilmar Palusa não é bom para a justiça e ele ainda funciona com o rótulo falso. O Josias escreveu sobre isso. Para quem está conosco na TV, mais um intervalo, mas a gente segue aqui pelo nosso YouTube, UOL no YouTube, e a gente continua nesse assunto. E o Josias diz que tem uma concorrência aí, tem um concorrente ao Gilmar Palusa, que é em Brasília. Mas será que é tão forte quanto, hein, o Josias? Abre a coluna aí dele. O encontro me impressionou. Tem representantes da ONU, tem chefes de tribunais superiores de 17 países, inclusive de Portugal. Está lá o Gilmar Palusa e o presidente da Suprema Corte Portuguesa veio para Brasília. Então tem, de fato, uma concorrência. No mesmo dia em que o Gilmar Mendes está abrindo lá essa nova edição do seu Fórum Jurídico de Lisboa, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Herman Benjamin, inaugurou em Brasília um congresso internacional sobre Estado de Direito e ética judicial. São duas iniciativas que expõem visões muito distintas sobre o papel das instituições. O encontro de Lisboa é aberto, mas lá o melhor espetáculo ocorre nos eventos paralelos, restritíssimos. Empresários, advogados e políticos refazem anualmente essa rota do Pedro Álvares Cabral, voltam para Portugal para desfrutar ali do lobby e do tráfico de influência com magistrados em coquetéis, jantares. E a reunião de Brasília é reservada, participam, como disse ali, magistrados de 17 cortes internacionais, tribunais superiores, especialistas, e a descrição, porque é um encontro reservado, sem cobertura da imprensa, essa descrição serve para estimular os participantes a soltar os freios, a discutir sem receios temas ligados à integridade da justiça, conduta dos magistrados. E entre os participantes está, como disse, o presidente da Suprema Corte de Portugal. E a diferença, Fabiola, ela não está só na programação, né? Aqui não tem, nesse encontro de Brasília, não tem advogados, não tem empresários, são magistrados técnicos que estão discutindo problemas judiciais. Tem uma simbologia por trás, né? O Fórum de Lisboa se consolidou, de fato, como um espaço de convergência entre magistrados e grupos de interesse político, empresarial, que tem, muitos deles, pendências no judiciário. E ao privilegiar as discussões sobre ética judicial, ao limitar a programação a atividades institucionais, essa reunião de Brasília transmite uma mensagem de sobriedade, de valorização da independência do judiciário. Então, realmente são encontros muito distintos, seja na programação, nos participantes e na simbologia. E o Gilmar Mendes está lá em Lisboa, o Alexandre de Moraes também, ambos são contra o Código de Ética para o Supremo. O Edson Fachin e a Carmen Lúcia, que é relatora do Código de Ética... Josias, só para a gente retomar, que a gente está retomando aqui para quem estava conosco na TV, o Josias está falando sobre o Código de Ética. E foi curioso, porque o Fórum abriu, tem tanta polêmica aí, mas o Fórum abriu falando também sobre outra questão que é muito importante, que são as Big Techs, como ouvimos aí o Alexandre de Moraes. Mas aí o Josias está falando agora sobre a questão do Código de Ética. Vai lá, Josias. Não, só para realçar esse detalhe, né? Lá em Lisboa, o encontro é comandado pelo Gilmar Mendes, que é absolutamente avesso ao Código de Ética sugerido pelo Edson Fachin para o Supremo. Está lá também o Alexandre de Moraes, que é contra o Código de Ética. Em Brasília, no Congresso Internacional sobre Ética e Estado de Direito, promovido pelo STJ, estão participando o presidente do Supremo, o Edson Fachin, que propôs o Código de Ética, e a ministra Carmen Lúcia,
que é relatora desse código, que ainda não veio à luz, né? Os termos do Código de Ética ainda não foram expostos, né? Mas são realmente dois encontros que tem muita diferença entre os propósitos, a composição e a forma com que foram organizados, né? E o Herman Benjamin estabelece há muito tempo um contraponto em relação ao Gilmar Mendes. Eu me lembro no julgamento daquela ação, ainda no TSE, no tempo do governo Michel Temer, o TSE julgou uma ação que tratava dos investimentos escusos feitos pela Odebrecht na campanha da Dilma Rousseff e do Michel Temer. Havia provas em profusão, mas o TSE resolveu ignorar essas provas todas. O Herman Benjamin era, então, membro do TSE, relator desse processo, e ele falou que podia até participar do funeral, mas não ia segurar a alça do caixão, que foi conduzido pelo Gilmar Mendes, que presidia o TSE naquela ocasião. Então, os dois têm eles estabelecem um contraponto em relação à atuação de ambos, um no STJ, o outro no STF, e dessa vez tem aí um paralelo explícito, o Fórum de Lisboa e esse Congresso Internacional do STJ.